Glória a Deus. Boa noite, gente. Amém. Feliz demais de estar aqui, amém, com o pastor Betinho, pastor Timóteo. Amém. São amigos da nossa caminhada, amigos de fé, parceiros mesmo, ministeriais. Amém. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus vai derramar algo novo sobre sua vida. Amém. Se prepara. Olha para alguém e pergunta para ele se ele está pronto. Diga, está pronto? Aleluia. Amém. Aleluia. Você precisa estar empolgado pela palavra. Amém. Sabe, irmãos, um dos grandes desafios da igreja contemporânea é viver em alegria. E alegria não é um sentimento, alegria é uma doutrina, amém? Alegria é um comportamento de fé baseado naquilo que você ouviu da palavra de Deus. Amém? Então tem momentos que você precisa aprender a dar uma boa gargalhada. Aleluia! Amém? Mas eu quero colocar algumas bases rapidamente para aquilo que nós vamos tratar nessa conferência. Amém? Eu gostei muito do tempo porque mesa fala sobre, diga comigo, relacionamento. Amém? E é interessante porque quando falamos sobre relacionamento, nós não falamos só sobre relacionamento com pessoas, mas principalmente relacionamento com Deus. Todo relacionamento que dá, normalmente todo relacionamento que vem ser afetado naturalmente, é porque você não está se relacionando bem com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, você vai ter um bom relacionamento com as pessoas. Mesa fala sobre ajuste, diga comigo, ajustes. Sabe, irmãos, existe uma pegada do Espírito, ou existe uma direção do Espírito para esse ano, para a minha vida e para a sua vida. E deixa eu te dizer isso, eu estou falando profeticamente, você precisa ajustar a sua vida na frequência do Espírito. Você está aqui? Você nunca precisou tanto estar envolvido com o que Deus está envolvido, como nessa fase, ou nesse tempo, ou nesse ano. Porque se você vacilar, um vacilo pode trazer um dano, amém, inconsertável para a minha vida e para a sua vida. Então mesa fala sobre ajuste, mesa fala sobre comunhão, diga comigo, comunhão. Amém, amado? Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos, amado, termos entendimento que Deus é maior do que qualquer problema que possa estar por fora. Amém ou ai de você? Aleluia. Mesa fala sobre alegria, diga comigo, alegria. Sabe o que é alegria, irmãos? É a resposta que você dá à aflição. Alegria, irmãos, é a resposta que você dá a uma pressão. Todas as vezes que o diabo te pressionar, você precisa pressionar o diabo. E como você pressiona o diabo? Fazendo o contrário do que ele quer. O diabo quer você triste, o diabo quer você parado, o diabo quer você com medo. O diabo quer que você pegue o relatório da mídia e coloque como uma sentença para seu 2026. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse vai ser o ano que você vai mais prosperar na sua vida. Esse vai ser o melhor ano da sua vida, irmãos. Porque nós precisamos aprender que nós não dependemos de um sistema falido, nós dependemos de um Senhor. Eu tenho pregado isso constantemente. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito com ouro e com prata, mas eles passaram dificuldades. Agora, o problema não era o recurso, porque eles tinham recurso, mas o problema era onde comprar. Mas sabe de algo, irmãos? Eles tinham Jeová Jireh. Deixa eu dizer isso, se você vai pegar pela fé, ei, se prepare para comprar sem dinheiro. E eu não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de você viver uma vida de fé e Deus fazer coisas chegarem na sua vida que só Deus pode fazer chegar. Eu sei do que eu estou te dizendo. Amém? Eu quero que você abra comigo rapidamente em Mateus capítulo 15. Enquanto você vai abrindo, você vai dizendo Aleluia. Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Quando o pastor me passou o tema, esse foi o versículo que veio no meu coração. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Vai lá, versículo 22.
E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. E ela disse: sim. E ela disse: sim, Senhor. Mas, eu acho que passou um versículo. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua... Vamos lá, volta ao versículo 27. Presta bem atenção. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É bem interessante esse texto. Porque quando você vai estudar esse texto nos originais, você vai perceber que a expressão que Jesus usou, de fato foi uma expressão judaica. Quando Jesus olhou para os judeus, eles consideravam aqueles que não eram samaritanos como alguém que não tinha, como de fato alguém que era um cachorrinho, que não tinha uma ligação, não tinha uma ligação com o povo de Israel. Deus tinha uma aliança diretamente com os judeus. Você está aqui? Quando essa mulher chega dentro de uma necessidade que ela tinha, e ela pede a Jesus, Jesus disse: olha, eu não vim para vocês, eu vim, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vim para os judeus. Agora, essa mulher, ela pega aquilo que ela ouviu, e ela não começa a se colocar em um lugar de vítima. Ela olha para aquela afirmação de Jesus, e ela diz: até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa, e eles se fartam. Diga: migalhas. Ok, pega isso. Que caem da mesa dos seus senhores. Próximo versículo. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não preciso da mesa, eu só preciso das migalhas. As migalhas são suficientes para que a minha filha seja completamente curada. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos. E a Bíblia diz que nós estamos sentados na mesa. A mesa fala sobre fartura. Mas ela olhou para ele e disse: eu só preciso das migalhas. As migalhas são suficientes. Mas eu e você estamos sentados à mesa. Só que ela só queria as migalhas, porque ela entendia: se com as migalhas que caem da mesa é suficiente para operar milagres. Mas eu e você estamos sentados em uma mesa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus não tem migalhas para mim e para você. Tem uma mesa para mim e para você. Tem uma mesa diante de nós. Abre comigo em Salmos 23. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo e o tempo todo. Oh, aleluia. O salmista, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Diga comigo: águas de descanso. Diga: descanso. Uma das coisas que nós precisamos entender, mesa fala sobre descanso. Tudo que o diabo quer te fazer é te tirar de um lugar de descanso. E descansar não é não fazer nada. Mas é descansar, é ter a convicção que existe o Todo-Poderoso trabalhando ao meu e ao seu favor. Por que tem tanta gente ansiosa? E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por causa alguma. Porque mesa fala sobre descanso. A tua ansiedade não vai mudar nada na tua vida. Jesus disse: não andeis ansiosos. Ele não disse: se der, não anda ansioso. Não, ele disse: não andeis, é uma ordem. Por coisa alguma. Aí ele diz: olhe as aves dos céus e os lírios do campo.
E sabe o que eu entendo com isso? Ser espiritual muitas vezes é parar e começar a olhar os passarinhos. Pega isso. Olhar as flores. Tem coisa que você não vai resolver, então você precisa aprender a descansar no Senhor. Aí eles olham as aves dos céus, e o texto vai dizer: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Alô? Vamos lá. Por que Jesus usou esse exemplo? Para olhar as aves dos céus. E Jesus disse: elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Mas Jesus diz: mas o Pai as todas as sustenta. Há uma garantia que Deus sustenta os passarinhos, Deus sustenta os lírios do campo. Só que o texto diz: eles não semeiam, nem eles colhem. Você está aqui? Agora imagina eu e você. Nós semeamos e nós colhemos. O sentido é: eles não semeiam, eles não colhem, mas Deus sustenta. Eu e você semeamos e colhemos. Isso é uma garantia. Deus nos sustenta em toda e em qualquer situação. Você está aqui? Se o diabo conseguir te tirar da mesa, o diabo vai roubar a tua fé. A confiança em Deus não depende de uma economia, não depende de um sistema de governo. A nossa confiança em Deus, irmãos, tem que estar independente de qualquer coisa. Eu não sei se você entende isso, mas amado, nós passamos por uma pandemia e Deus nos guardou, nos protegeu. Sabe de algo, irmãos? O salmista, ele diz, vamos lá. Ele me repousa em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos lá. Quando o medo entra pela porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Foi o irmão Rega que nos ensinou isso. Quando a ansiedade entra pela porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Você está aqui? Como eu sei se eu estou em fé? Se tiver alegria em você, é porque a fé está em você. Mas se a ansiedade tomou de conta, se a tristeza tomou de conta, a fé já saiu. Você está aqui? Mesa fala sobre confiança. Ei, existe uma nota do Espírito para esses dias, para a sua vida, para o seu ministério, para as suas finanças. Ele ainda é o teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia. Agora o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Pensa comigo, irmãos. Você já parou para pensar que o diabo não pode te matar? O diabo não pode te tocar? Não é que ele não quer, mas ele não pode. Porque maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. O Senhor é bom, amém? Aí ele diz, versículo 5, aliás, final do versículo 4: o teu bordão e o teu cajado me consola. Versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga: prepara-me uma mesa. Pessoas não são teus adversários. Você está aqui? É o diabo que é o teu adversário. Agora, a Bíblia diz que ele prepara uma mesa. O que existe nessa mesa? Proteção, cura, prosperidade, preservação, saúde divina. Tudo que você precisa está na mesa.
Aleluia. Agora, você pode ficar olhando para a mesa e achando a mesa linda, ou você pode sentar na mesa e desfrutar. Você pode ficar só de longe, imaginando comer algo, ou você pode sentar na mesa e comer. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você anda em fé, você senta na mesa. Quando você anda em fé, você desfruta da mesa. Fé, irmãos, é você confiar que Deus está trabalhando ao teu favor. Eu não sei como Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo algo. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. E a minha resposta é alegria. Diga comigo, alegria. Diga comigo, alegria. Você vai precisar olhar para o seu mês de fevereiro e responder a ele com alegria. Você precisa olhar para março e dizer: março, pode vir, porque alegria, eu estou cheio de alegria para o que Deus ainda vai fazer. Aleluia. Vai lá para Isaías. Aleluia. Isaías 43, versículo 2. Diga, prepara uma mesa. Versículo 2 ele vai dizer, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu não sei se você tem consciência disso, mas há uma garantia de Deus para esse povo, que estava em uma aliança inferior à minha e à sua, que Deus ia estar com eles em qualquer estação. E ele diz: olha, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Agora, sabe o que mais interessante? É que Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que uma fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Aleluia. Havia um endemoniado que construiu uma estátua e pediu, ordenou para que eles se prostrassem diante daquela estátua. Agora, pega isso. Toda uma nação, quando um som foi emitido, toda uma nação se prostrou diante daquele som. E eu estou dizendo isso pelo Espírito. Tem toda uma nação prostrada diante de um espírito de medo, depressão, opressão, crise, recessão, todos se prostrando diante dessa estátua. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé. Eu vou te perguntar isso, irmãos. Você está se prostrando diante dos problemas que estão gritando aí fora, ou você está de pé? Você está aqui? Ei, lembra disso. Você não é todo mundo. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. A garantia ou a palavra vai me dizer que quando eu passar por alguma situação, a Bíblia não diz que eu vou passar, mas a Bíblia diz: se porventura eu passar, eu tenho a garantia que o Senhor é comigo. Vamos lá. Abre comigo agora no versículo 17 de Isaías 43. Versículo 15, ele diz: eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está apontando para a passagem do povo no meio do mar. Versículo 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força,
jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aleluia. Sabe, irmãos, você não é uma vítima do seu passado. E a Bíblia me garante, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Vou dizer isso de novo. Eis que faço coisa nova. Deus está fazendo algo novo de novo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Diga comigo, um caminho no deserto. Aleluia. Talvez você olhe para algumas situações da sua vida e você não veja saída. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar um caminho no deserto. Talvez você olhe para algumas situações na sua vida financeira e você precise de uma solução nisso. Deixa eu te dizer isso profeticamente. Deus está colocando um caminho no deserto. Deus está abrindo uma porta onde não há porta. Deus está alargando coisas que você olha e diz, não tem como fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse é um ano que você vai prosperar como você nunca prosperou, por causa da graça e do favor de Deus sobre sua vida. Você está aqui. Enquanto o mundo está gritando, presta bem atenção no que eu estou te dizendo, irmãos. Enquanto o mundo está gritando crise, você precisa gritar prosperidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha igreja. Aleluia. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dor. Existe uma mesa posta diante de você. Existe uma mesa de provisão. Existe uma mesa de abundância. Deus não te prometeu só ir bem, só te suprir quando a economia vai bem. Aleluia. Pega isso. O profeta está dizendo para esse povo, eis que eu porei um caminho no deserto. Eis que eu porei rio no ermo. Eis que faço coisas novas que estão saindo à luz. Tem algo nascendo de novo, irmãos. Tem algo nascendo para mim e para a sua vida. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Vai lá para Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Aleluia. Oh, o Senhor é bom. Versículo 5. Aleluia. Jeremias 17, 5. Ele diz, assim diz, diga comigo, o Senhor. Aí ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele não está dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. Não, nós precisamos confiar em pessoas. Você está aqui? Amém, ama? Ele está dizendo maldito o homem que confia nele mesmo. Porque ele diz, e faz do seu braço, e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse homem que confia nele mesmo, a Bíblia diz que ele é maldito. Ele não é bem-aventurado. Você está aqui? Por isso que você vai ver uma geração de homens, e quando eu digo homens, homens e mulheres, de pessoas que estão sendo roubadas nas suas emoções, que estão sendo roubadas na sua fé,
Pessoas que hoje trabalham e não tem nada, não conseguem nada, porque passam a vida toda, irmãos, só buscando coisas. E eu vou te dizer algo, é bíblico, amém? É bíblico, amado, trabalharmos, é bíblico, amado, cuidarmos da nossa vida, mas entenda isso, nós dependemos do Senhor. Você está aqui? Eu não posso colocar as coisas como prioridade. O profeta Jeremias, ele diz, esse homem, ele é maldito. Aí ele vai dizer, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Presta bem atenção nesse texto. Ele disse, esse homem, ele não consegue enxergar quando o bem vem. Sabe, tem pessoas que não estão vendo a bênção, o favor de Deus na vida delas. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho visto a boa mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. A boa mão do Senhor. Aí ele diz, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora vamos lá. Bendito o homem que confia em quem, irmãos? Aí ele diz, cuja esperança é quem? Paulo vai dizer, se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma bendita esperança. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Diga, árvores plantado junto às águas. Você está aqui? Ele disse, esse homem que confia no Senhor, ele é bendito. E por que ele é bendito? Porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou junto às águas. Presta bem atenção nisso. Que estende as suas raízes. Uau! Pega isso. Mesa fala sobre você estar plantado em um lugar onde você amadurece, onde você é empoderado pelo Espírito, para você viver a melhor versão que você pode viver. Por isso que você precisa de uma igreja local. Por isso que você precisa de um pastor sobre a sua vida. Por isso que você precisa congregar. Ele diz, esse homem que confia no Senhor, ele estende as suas raízes. Esse homem, ele tem raízes. Você precisa ter suas raízes estendidas, irmãos. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não fica preocupado, não fica ansioso, não fica nervoso. Aleluia. Quando vem, diga comigo, o calor. O que é que o calor fala? Sobre crise. O calor fala sobre tempos difíceis. E na vida você vai ter tempos difíceis. Mas sabe de algo, irmãos? Eu preciso estar com minhas raízes estendidas no Senhor. Por mais que os ventos sejam contrários, eu preciso estar firmado no que Deus falou. E por experiência própria, vai ter fases, amado, que parece que nada está acontecendo. Mas se Deus falou, tem algo para acontecer. Eu vou dizer isso de novo. Não é porque nada está acontecendo, isso não quer dizer que não vai acontecer. Aleluia. Mas a sua folha, diga comigo, fica verde. Eu não sei se você já viu, aliás, você já viu, quando nós estamos passando, a região está passando por uma fase de seca. Você olha a vegetação, né, tem a serra aqui, você olha e está tudo seco. Mas quando começa a sair as primeiras chuvas, toda aquela vegetação é molhada, aquela terra é molhada, e o verdor aparece. Você está aqui? Cuidado para você não ser um crente seco. Você está aqui? Pastor, como assim um crente seco? Um crente que só anda emburrado, triste. Um crente, irmãos, que só anda, irmãos, preocupado, nervoso com as coisas.
Você precisa responder à aflição com alegria. Você precisa dar uma boa gargalhada, irmãos, para as pressões. Você precisa dar uma boa gargalhada para tudo aquilo que o diabo está gritando. A Bíblia diz que esse homem que confia no Senhor, a sua folha fica sempre verde. Todas as estações, você sempre tem a sua folha tem que estar verde. Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa tristeza não vai mudar nenhuma situação. Agora a nossa alegria vai. A nossa tristeza, irmãos, pode acarretar problemas emocionais. Mas a nossa alegria, irmãos, vai revelar em quem nós estamos crendo. O profeta, ele disse, a sua folha fica sempre verde. E no ano da sequidão, presta bem atenção nisso. No ano da sequidão, que ano é esse? Que momento é esse? No momento das pressões, no momento das crises que vão existir, ele vai dizer, não deixa de dar fruto. E eu vou dizer isso pelo Espírito para você. Enquanto mais as coisas estiverem te pressionando, mais você precisa estar servindo. Mais você precisa estar envolvido com as coisas de Deus. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Nós precisamos romper com algumas situações, com alguns vitimismos. Nós precisamos sair desse lugar de emoções. Nós precisamos entender, existe uma mesa. O salmista diz, prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Ei, existe uma mesa diante de você. Ele diz, no ano da sequidão, no ano da pressão, não deixa de dar fruto. Aleluia. Eu não sei se você entende isso. Mas, amado, maturidade, mesa fala sobre maturidade. E maturidade está relacionado com você produzir em toda e em qualquer estação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu avanço para as quais diante de mim estão. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você não é a estação que você está vivendo. Lembra disso? Existe uma mesa preparada para você em 2026. Existe provisão, existe cura, existe suprimento. Deus não é refém de uma economia, irmãos. Deus não é refém de um governo. Deus não é refém de uma crise. Deus é Deus, irmãos. Amém. Então, eu e você não somos refém de nada, irmãos. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Nós somos favorecidos em todas as áreas. Existe algo extraordinário para acontecer na minha vida e na sua vida. Você está aqui? Eu estava esses dias, irmãos, resolvendo algumas situações na minha empresa. E alguém me ligou. Alguém me mandou uma mensagem. Na verdade ligou, não consegui atender porque eu estava no trânsito. E me mandou uma mensagem. E aquela pessoa disse, rapaz, Deus acabou de mostrar seu rosto a mim. Me mostrar teu rosto. Eu preciso conversar algo da parte do Senhor para a sua vida. Agora, pega isso. Em momentos de que você está passando por algumas situações que você não sabe resolver. Ei, Deus está cuidando. Vou dizer isso de novo. Deus está cuidando. Parece que você não tem uma resposta. Deus está cuidando. Existe um cuidado divino sobre sua vida. Você está aqui? Amém? Deus, irmãos, pode fazer em um dia aquilo que ia demorar um ano para acontecer. Deus pode te colocar em lugares, irmãos, em portas extraordinárias. Não se comporta como quem não é. Você precisa responder com alegria. Diga alegria. Filipenses, grupo de música pode vir. Aleluia. Diga comigo, ha, ha.
Oh, aleluia. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, capítulo 3, versículo 1. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosto, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 15 do capítulo 3. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores. Sedes imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sabe, irmãos, Paulo fala sobre se alegrar, mas ele também fala sobre você imitar pessoas. Você está aqui? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Você precisa olhar para a tua liderança. Você precisa olhar para o teu pastor. Você precisa olhar para as pessoas que têm andado um pouco mais do que você. E você precisa imitar a fé deles. Você está aqui? Eu gosto desse texto porque o irmão Rega, irmãos, que foi o fundador do Rema, ele tinha uma doença no sangue e uma deformidade no coração. Ele tinha um diagnóstico de morte. Mas a Bíblia não, ele conta nos livros dele, né? Que ele encontrou a Bíblia metodista da avó dele. E ele encontrou Marcos 11, 23. Deixa eu te dizer, você precisa encontrar o teu versículo. Aleluia. Pastor, eu estou passando por uma pressão financeira. Você precisa encontrar teu versículo de prosperidade, que se torna, irmãos, a verdade dentro de você. Pastor, estou passando por um problema de enfermidade. Você precisa encontrar seu versículo de cura. Você precisa encontrar, pastor, estou passando por pressões na minha alma. Você precisa encontrar seu versículo, amado, de alegria. Sabe o que o diabo quer? Você triste, com medo. O diabo quer te pressionar, irmãos, com medo, com ansiedade. Mas Jesus disse: olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não colhem, nem eles ajuntam em celeiro, mas o Pai a todos os sustenta. Agora, há uma mesa preparada diante de mim e diante de você. O salmista diz: alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, existe uma unção sobre esse ambiente, e a alegria vai tomar conta de você. Talvez você olhe para algumas coisas. Às vezes nós vemos algumas coisas acontecendo na nossa vida e nós estamos muito calmos, muito tímidos, muito parados. Seja feita a vontade de Deus. Ok, mas qual é a vontade de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu já contei isso. Eu sou fruto, eu nasci num dos piores lugares de Campina Grande. E tinha muito problema na minha cabeça, muito problema, muitas situações. Mas, amado, quando eu encontrei essa palavra, eu não encontrei uma religião, eu encontrei a solução. Eu encontrei a solução. Eu encontrei a resposta que eu não tinha encontrado em nada natural. Alegria. Alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. O apóstolo Paulo estava preso, tinha apanhado, mas ele não estava lá dizendo misericórdia, está muito difícil as coisas, fazendo a vontade do Senhor. Olha o que me aconteceu.
Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Pega isso, irmãos. Você precisa acessar o sobrenatural. Na nossa cabeça, o sobrenatural vai nos encontrar. Mas biblicamente, é nós que acessamos o sobrenatural pela fé. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quando um rio passa, irmãos, tudo aquilo que está no seu caminho é levado. Ei, deixa Deus levar essa tristeza, essa pressão, essa enfermidade, essa situação, esse desafio. Rios de água viva fluirão. Em João capítulo 7, a Bíblia diz: no último dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse, diga, ele se colocou em pé. Por que a Bíblia fez questão de dizer isso, irmão? É como se Jesus dissesse: ei, presta bem atenção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ei, a tua fé tem que ser de acordo com aquilo que está escrito. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você está aqui? Diga alegria. Irmãos, a alegria é a resposta para a aflição. Tem coisas, irmãos, que você precisa dar uma boa gargalhada. Aleluia. Sabe, irmãos, eu venci a depressão rindo. Eu prosperei rindo. Eu sei do poder da alegria. O diabo nunca mais vai roubar minha alegria, irmão. Nunca mais vai roubar minha confiança, porque eu sei em quem tenho crido. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte do povo de Sião, eles ficaram como os que sonham. Como é que uma pessoa que sonha, ela fica? Ela não fica preocupada andando de um lado para o outro, não. E a Bíblia diz: entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por esse povo, por isso eles estão alegres. Eu não sei a sua expectativa, irmão, mas está vindo uma enxurrada de alegria, de graça e de favor sobre sua vida. Está vindo uma enxurrada de alegria sobre essa igreja. Ei, está vindo uma enxurrada de alegria sobre esse lugar. Enquanto mais o diabo gritar, vai faltar, Deus está dizendo, vai sobrar. Ei, a alegria do Senhor é a tua força. Sabe, irmão, Paulo vai dizer em Romanos 8:31, pois se diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia. Efésios capítulo 5. Abre lá, Efésios 5. Coloca aí para nós rapidamente. Versículo 15. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque por quantos dias são. Agora presta bem atenção, que é o que Paulo está dizendo. Ele diz: vede como andais, aproveita o tempo, porque os dias são. O próximo versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia.
Você sabe a vontade do Senhor para a sua vida? Irmãos, eu sei para que o Senhor me chamou. Eu vou dizer de novo. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Versículo 18. Presta bem atenção. A Bíblia não foi escrita em versículos, em capítulos. Os versículos e os capítulos foram colocados para uma melhor organização. Só que no versículo 15, ele diz: observe como você anda, vê prudentemente como andar, não como necio, mas como sábio. Remine o tempo porque os dias são maus. Versículo 18 ele diz: e não. Primeiro ele vai dizer: veja como você anda. E quando você entender como você anda, quando você entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas em vez disso, se encha do Espírito. E eu vou dizer isso: tem coisas que você só vence pelo Espírito. Eu vou dizer de novo: tem coisas que você só vence pelo Espírito. Não tem outra forma. Tem coisas que você só vence pelo Espírito. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai dizer como eu me encho do Espírito, falando entre vós, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Vamos lá. O que você tem cantado nesses dias? O que você tem cantado nesses dias? Será que você tem cantado preocupação? Ou você tem entendido: rapaz, existe uma mesa de provisão diante de mim? Sabe por que essa conferência, irmãos, o tema que Deus trouxe foi mesa, para que você crie essa imagem mesmo. 2026, existe uma mesa. Diga alegria. Eu vou fechar com esse texto. Oh, happy day. Aleluia. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Você está aqui? Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é ele usar essa expressão guardará. Diga comigo: guardará. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai além da tua razão, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por que pessoas estão tão preocupadas, tão ansiosas, tão aí? Porque elas não têm permitido que a paz guarde sua mente e guarde seu coração. Pastor, como eu permito? Diga comigo: alegria. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Vamos se encher do Espírito. Vamos orar em outras línguas. Oh, existe uma mesa preparada. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, ramassodro, ramamas.
Vamos limpar e depois a gente vai para limpar. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja sua folha não murcha. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dará frutos, e tudo quanto fizer prosperará. Eu não sei o que você está crendo para o seu ano. Ei, mas irmãos, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Eu vejo portas abertas. Ei, você que é empresário, se prepare. Se prepare. Se prepare, porque vai dobrar a tua empresa. A tua receita vai dobrar. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vai dobrar. Como nós dizemos, vai ser igual tapioca. O Senhor vai aumentar mais e mais. Oh, aleluia. Se você está crendo em comprar seu imóvel, se você está crendo em comprar seu imóvel, recursos vão chegar. Eu declaro favor divino. Você precisa agarrar isso. Aleluia. Eu estava num culto igual a você, lá em Ribeirão Preto, e o pregador falou exatamente o que eu falei para você. Eu peguei aquilo, irmãos, eu dei uma carreira na igreja. Sabe de algo? Tem um imóvel meu lá. Ei, se prepare, porque você vai comprar seu imóvel. Mas estão dizendo que esse não é um ano de comprar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus vai fazer infinitamente mais. Não limite o que Deus vai fazer pelo seu salário, porque Deus está alargando coisas. Oh, hey, talvez você está reformando algumas coisas na sua casa há muito tempo e parece que o dinheiro não está dando, mas eu estou dizendo hoje pelo Espírito, vai sobrar, vai sobrar,
vai sobrar. Vai sobrar. Todas as vezes que você ouvir isso, crise, recessão, você declara: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou mais do que vencedor, eu sou um imã de recursos. Ei, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Aleluia, eu vou terminar, irmãos. Se prepare. Se prepare. Sabe quando você vai sair numa chuva, você leva um guarda-chuva, porque você não quer se molhar, ou uma capa. Mas eu quero te dizer isso pelo Espírito. Esses dias não tem guarda-chuva que consiga sustentar. Você será encharcado da presença do Senhor. Você será encharcado de uma presença tão gloriosa. Eu tô tão convicto do que eu estou te dizendo, irmãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos terminar, vamos celebrar, vamos cantar.